E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André. E hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, introduzindo aí, pessoal, uma nova escola literária. Então eu vou abordar um pouquinho sobre o início do realismo no contexto europeu, tá? Então, qual seria a origem do realismo na literatura europeia, pessoal? Ele se inicia ali com a publicação do romance Madame Bovary, que foi publicado em 1857 na França pelo autor Gustave Flaubert. Bom, basicamente, dentro desse romance nós temos uma protagonista chamada Emma Bovary. A Emma possui uma origem do campo e estuda em um convento. Só que toda a sua vida ela possuía sonhos burgueses, ou seja, ela gostaria de ter uma ascensão social, de viver o luxo que a burguesia poderia proporcioná-la. Bom, em busca desse sonho, ela acabou se casando com um médico que não possuía grandes ambições. E um fruto desse relacionamento foi uma filha. Bom, com o tédio, a monotonia causada pela relação conjugal, a Emma Bovary começa a ter relacionamento extraconjugais, ou seja, ela começa a ter amantes. E aí o romance ele vai denunciando essas relações extraconjugais que se tornaram aspecto comum dentro da sociedade francesa nesse finalzinho da década de 50 e início da 60, tá? Bom, chega a um ponto que a protagonista, com as dívidas geradas de seus encontros, ela opta morrer por envenenamento, ou seja, ela se envenena. E aí no final do romance, o marido, ao descobrir as dívidas causadas pela ex-esposa e os relacionamentos extraconjugais que ela possuiu, ele morre de desgosto. Bom, e qual seria esse papel da literatura, saindo daquele contexto romântico, voltado agora para o contexto real, do realismo pessoal? Então eles abandonam aquela ideia de entretenimento, de você ter o livro para passar um tempo, e faz sim agora o livro como um instrumento de denúncia dos vícios e da corrupção da sociedade burguesa. Por quê? Como que ele propõe essa denúncia dos vícios da corrupção? A partir de uma representação mais objetiva e fiel da vida social. Ou seja, ele tenta mostrar o livro como um espelho, um reflexo da sociedade que era constituída naquela época. E a partir desse reflexo nós podemos observar alguns aspectos negativos, né? E aí entra nesse aspecto da denúncia dos vícios e da corrupção. Bom, dentro do movimento da arte, pessoal, das pinturas, o que a gente pode destacar? Bom, um dos quadros aí que possui maior tendência ligada à arte realista é o quadro On Strike, que traduzido ficaria em greve, que foi pintado em 1891 por Robert von Herkomer. O que nós podemos observar nesse quadro, pessoal? Que esta pessoa provavelmente está em greve em busca dos seus direitos trabalhistas. Era muito comum que as pessoas se tornassem operários em grandes fábricas, ou seja, por parte da industrialização, novas indústrias foram criadas. E quem operava essas indústrias, pessoal? Não eram os burgueses, e sim eram os operários. Os operários possuíam carga horária pessoal de 12 a 14 horas por dia de trabalho. E chega a um ponto que nenhuma pessoa consegue aguentar essa carga horária incessante, né? E que a gente pode observar também, que ele possui uma família, né? Nós temos aqui uma esposa, provavelmente não está muito feliz, com uma filha que também não aparenta felicidade, e uma recém-nascida. Provavelmente, essa pessoa não está recebendo dinheiro. O que nós podemos destacar também são as cores mais frias, mais realistas dentro da pintura. Esquece aquelas representações voltadas aos deuses, aquelas representações das mulheres. Agora nós vamos ter na arte a denúncia da realidade. Bom, outras produções que nós também podemos destacar, pessoal, foram pintadas pelo francês Gustave Colbert, que destaca-se as seguintes telas: Os Quebradores de Pedras e Enterro em Ornans. Bom, o primeiro aqui, Os Quebradores de Pedras. Então nós temos aqui uma pintura também com essas cores mais escuras, ligadas à denúncia aí, pessoal,
do trabalho pelos mineradores, né? Então, quem imaginava que algum dia alguém pintaria mineradores trabalhando? Ninguém, né? Dentro desse contexto realista, isso se tornou possível. Então, nós temos aqui dois mineradores, aqui uma panela mostrando que eles se alimentavam nesse meio de trabalho. Nós podemos observar algumas vestimentas que eram comuns utilizados por esses trabalhadores. Percebemos que eles não possuíam nenhuma proteção. Então, o trabalho era algo rudimentar nesta época, né? Não existia direitos dos trabalhadores. As pessoas trabalhavam para sobreviver. E o outro quadro, que é o enterro em Orleans, que a gente pode observar é uma cerimônia aí de despedida, né? Provavelmente uma pessoa morreu. Alguns estudiosos disseram que foi o tio-avô do pintor, que ele retratou este quadro com a imagem que ele possuía do seu tio-avô, do seu enterro, né, no caso. Aqui nós podemos observar a sua tia-avó, a viúva. Nós temos algumas figuras ilustres aqui, como o prefeito da cidade de Orleans. Nós temos aqui outras figuras como sapateiro, artesão. Ou seja, nós temos aqui as diferentes classes sociais representadas nessa pintura, tá? Agora, dentro da área da arquitetura, pessoal, o que nós podemos destacar? Bom, com o avanço da industrialização, as cidades começaram a ter outras necessidades, abandonando aquela ideia de criação de palácios e templos. Então, o que a cidade precisava, pessoal? Ela necessitava de fábricas, estações, ferrovias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais e moradias, tanto para os operários quanto para a nova burguesia. A arquitetura a destacar aqui foi a criação da Torre Eiffel, que foi construída lá no ano de 1887 como representação aí do avanço da industrialização da França, sobretudo em Paris. Bom, e agora alguns pensamentos que influenciaram esse contexto realista, pessoal. Nós temos que lembrar desse finalzinho do século XIX, a ciência foi avançando. Então a criação da biologia, da química, da sociologia foram algumas das matérias que nós estudamos hoje que foram criadas por esses pensamentos, tá? Então nós podemos destacar a teoria da evolução das espécies por Charles Darwin, que ele propunha que, de acordo com o espaço geográfico, de acordo com o avançar do tempo, as espécies iam se adaptando às condições climáticas, às condições geográficas. O positivismo do Auguste Comte, que ele criticava a busca da razão a partir da ciência, que o homem deveria respeitar as leis naturais. O determinismo do Hippolyte Adolphe Taine, que ele prezava nessa teoria, que o homem é influenciado a partir do seu contexto social que ele está inserido. Por exemplo, nós temos uma criança, isso ligado àquela época, tá, pessoal? Nós temos uma criança que vive no meio da criminalidade. Então, a partir do determinismo de Taine, essa criança tem a tendência de se tornar criminosa. Nós sabemos que hoje em dia não acontece isso, né, pessoal? Mas naquela época são os pensamentos que influenciavam as obras, que o contexto social influenciaria no perfil que a pessoa poderia adquirir. E por último, não menos importante, o materialismo histórico de Karl Marx, que surge com os abusos causados pelos trabalhos dessas indústrias, que mostrava que o poder deveria sair da burguesia e ser compartilhado com os demais operários, ou seja, a sociedade deveria viver em uma comunidade, deveria ter os mesmos direitos. Então, influenciou aí para a criação de muitos direitos trabalhistas hoje, tá? Tirando o grande poder da burguesia, voltando para aqueles que passavam necessidades. Bom, agora uma comparação bem breve, pessoal, de alguns aspectos que nós encontrávamos no romantismo e alguns aspectos que nós encontramos no realismo. Enquanto no romantismo nós temos a subjetividade, no realismo é ao contrário, é a objetividade. No romantismo nós tínhamos a imaginação, aqui no realismo nós temos a realidade circundante, ou seja, aquela que está inserida no contexto social. No romantismo nós tínhamos sentimento e emoção, aqui no realismo nós prezamos pela inteligência e pela razão.
No romantismo, nós tínhamos a verdade individual, ou seja, a partir do escritor. No realismo, nós temos uma verdade universal, ou seja, é a denúncia da realidade. No romantismo, nós tínhamos a fantasia. Aqui no realismo, abandona essa ideia. Nós temos fatos observáveis, que você consegue ler o livro e observar aquele aspecto na sociedade. No romantismo, nós tínhamos a mulher idealizada, o anjo de pureza e a busca da perfeição. Aqui nós temos a mulher mostrada com seus defeitos e qualidades, como mostrado lá no romance Madame Bovary, que eu já citei no início dessa aula. No romantismo, nós tínhamos uma linguagem culta, em estilo metafórico poético, ou seja, nós tínhamos diversas figuras de linguagem, as palavras utilizadas no seu sentido conotativo. Aqui no realismo não, nós temos uma linguagem culta e direta. Não estou preocupado com o estilo, a forma de escrever, e sim em denunciar aquela realidade. E no romantismo nós tínhamos uma narrativa lenta, acompanhada por um tempo psicológico. No realismo nós temos uma narrativa voltada para a ação e aventura. Certo? Bom, como consideração final, pessoal, eu separei uma frase do Eça de Queiroz, que nós vamos estudar na próxima aula, que é um autor português importantíssimo para o contexto realista, tá? Então, o que ele diz aí do realismo contra o romantismo, pessoal? Ele diz que o romantismo era apoteose, perdão, pessoal, apoteose, ou seja, que é aquela espécie de divinação, você endeusar alguma coisa do sentimento, no caso, né? Então você endeusava o sentimento. O romantismo não se preocupa com essa divinação do sentimento. Ele possui uma anatomia do caráter. O realismo é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para condenar o que houve de mal na nossa sociedade, que entra naquela ideia de que vou denunciar a realidade que estou inserido. Isto lembrando no contexto europeu, tá, pessoal? Bom, espero que vocês tenham compreendido esses aspectos iniciais do contexto do realismo. Na próxima aula o professor vai trazer o realismo em Portugal, tá? Os escritores, os pensamentos que influenciaram e algumas obras a destacar. Espero que vocês tenham bons estudos e bom finalzinho de semana e a gente se vê na próxima semana, pessoal. Até mais!